Existe um momento silencioso e decisivo na vida de toda mulher em que ela percebe, com uma clareza dolorosa e libertadora ao mesmo tempo, que já não pode continuar vivendo como viveu até ali. Não porque tudo esteja errado, mas porque tudo ficou pequeno demais para a alma que ela se tornou. Carl Jung chamou esse movimento de individuação, o processo pelo qual o ser humano deixa de viver a partir de máscaras sociais e passa a viver a partir de sua essência mais profunda, o self. Para a mulher, esse processo é especialmente intenso, porque desde cedo ela aprendeu a existir em função do olhar do outro. Aprendeu a se moldar, a se adaptar, a se ajustar para caber. O processo de individuação começa exatamente quando ela já não cabe mais. Quando aquilo que antes funcionava começa a sufocar. Quando os papéis que antes davam identidade começam a pesar. Quando a mulher olha para a própria vida e sente que algo está fora de lugar, mesmo sem saber explicar o quê. Essa sensação não é ingratidão, não é crise sem sentido, não é fraqueza espiritual. É a alma chamando a mulher de volta para casa. Jung dizia que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é, mas antes disso é preciso deixar morrer quem você nunca foi de verdade. A individuação não começa com ganhos, começa com perdas. Perda de ilusões, de identidades artificiais, de expectativas alheias internalizadas. A mulher que inicia esse caminho sente como se estivesse se desfazendo, e de certo modo está mesmo. Está se desfazendo da persona, aquela imagem construída para ser aceita, amada, validada. A persona foi necessária em algum momento, ajudou a sobreviver, a pertencer, a funcionar. Mas chega um ponto em que ela se torna prisão, e a alma não suporta viver aprisionada por muito tempo. O processo de individuação feminina começa quase sempre em forma de crise. Uma crise emocional, existencial, espiritual ou relacional. Algo quebra, algo desorganiza, algo que antes sustentava deixa de sustentar. Jung afirmava que a crise é o anúncio de que algo novo quer nascer, mas para nascer, algo antigo precisa morrer. A mulher sente medo porque morrer simbolicamente dói. Dói abrir mão de certezas, de identidades, de relações que davam segurança. Mas a individuação não pede coragem para avançar, pede coragem para soltar. Soltar a necessidade de agradar, soltar a obrigação de corresponder, soltar a culpa por escolher a si mesma. O primeiro encontro profundo da mulher nesse caminho é com a sombra. A sombra não é o mal, mas tudo aquilo que foi reprimido para manter uma imagem aceitável. Raiva, desejo, limites, ambição, tristeza, sensualidade, fé questionada, dor não elaborada. Tudo isso foi empurrado para o inconsciente porque não era adequado. No processo de individuação, a sombra retorna, não como inimiga, mas como parte legítima da psique pedindo integração. A mulher sente vergonha, medo, culpa, mas Jung foi claro, aquilo que não é integrado nos governa de forma inconsciente. Integrar a sombra é recuperar poder, é deixar de ser controlada por impulsos reprimidos, é tornar-se inteira. A mulher que atravessa essa etapa começa a perceber padrões repetitivos em sua vida, relacionamentos semelhantes, dores recorrentes, escolhas que levam ao mesmo lugar. Esses padrões não são azar, são mensagens, são tentativas do inconsciente de chamar a atenção. A individuação começa quando a mulher para de perguntar por que isso sempre acontece comigo e começa a perguntar o que isso quer me ensinar sobre mim. Essa mudança de pergunta muda tudo. A mulher deixa de se ver como vítima do destino e começa a se ver como participante ativa da própria transformação. Outro encontro inevitável nesse caminho é com a criança interior. A criança que aprendeu cedo demais a se adaptar, que entendeu que precisava ser boazinha, forte, silenciosa ou perfeita para ser amada. Essa criança ainda vive dentro da mulher adulta, influenciando escolhas, medos e relações. No processo de individuação, a mulher aprende a cuidar dessa criança em vez de esperar que o mundo o faça. Aprende a se dar o que faltou, acolhimento, proteção, escuta, validação. Esse movimento é profundamente curativo, porque enquanto a criança interior governa inconscientemente, a mulher reage. Quando a adulta consciente assume, a mulher escolhe. A individuação também exige um encontro com o ânimos, o arquétipo do masculino interior. Quando esse masculino está ferido, a mulher vive em dúvida constante, autocrítica excessiva, dificuldade de ação e validação externa. Integrar o ânimo significa desenvolver firmeza interna, clareza, direção e autoridade sobre a própria vida. A mulher deixa de depender da aprovação externa para se sentir segura. Ela passa a sustentar suas escolhas a partir de dentro.
Esse é um ponto decisivo no processo, porque a mulher individuada não é aquela que rompe com o mundo, mas aquela que se posiciona nele sem se perder. Ao longo desse caminho, a espiritualidade também se transforma. A fé infantil, baseada em recompensa, medo ou necessidade de controle, começa a ruir. Surge uma fé mais silenciosa, mais madura, mais profunda. Deus deixa de ser um conceito externo e passa a ser uma presença interna. Jung dizia que o self é a imagem de Deus na psique. No processo de individuação, a mulher se aproxima desse centro sagrado. Ela percebe que Deus não está apenas fora, em normas ou discursos, mas dentro, orientando, corrigindo, sustentando. A oração se torna menos falada e mais vivida. A espiritualidade se torna encarnada. A mulher individuada não vive mais dividida entre quem é por dentro e quem mostra por fora. Há coerência, há alinhamento, há paz. Isso não significa ausência de conflitos, mas presença de sentido. Ela entende que a vida não é para ser perfeita, mas verdadeira, que a dor não é castigo, mas ferramenta de amadurecimento, que o sofrimento não a define, mas a lapida. Jung afirmava que a crise é o anúncio de que algo novo quer nascer, mas para nascer, algo antigo precisa morrer. A mulher sente medo porque morrer simbolicamente dói. Dói abrir mão de certezas, de identidades, de relações que davam segurança. Mas a individuação não pede coragem para avançar, pede coragem para soltar. Soltar a necessidade de agradar, soltar a obrigação de corresponder, soltar a culpa por escolher a si mesma. O primeiro encontro profundo da mulher nesse caminho é com a sombra. A sombra não é o mal, mas tudo aquilo que foi reprimido para manter uma imagem aceitável. Raiva, desejo, limites, ambição, tristeza, sensualidade, fé questionada, dor não elaborada. Tudo isso foi empurrado para o inconsciente porque não era adequado. No processo de individuação, a sombra retorna, não como inimiga, mas como parte legítima da psique pedindo integração. A mulher sente vergonha, medo, culpa, mas Jung foi claro, aquilo que não é integrado nos governa de forma inconsciente. Integrar a sombra é recuperar poder, é deixar de ser controlada por impulsos reprimidos, é tornar-se inteira. A mulher que atravessa essa etapa começa a perceber padrões repetitivos em sua vida, relacionamentos semelhantes, dores recorrentes, escolhas que levam ao mesmo lugar. Esses padrões não são azar, são mensagens, são tentativas do inconsciente de chamar a atenção. A individuação começa quando a mulher para de perguntar por que isso sempre acontece comigo e começa a perguntar o que isso quer me ensinar sobre mim. Essa mudança de pergunta muda tudo. A mulher deixa de se ver como vítima do destino e começa a se ver como participante ativa da própria transformação. Outro encontro inevitável nesse caminho é com a criança interior. A criança que aprendeu cedo demais a se adaptar, que entendeu que precisava ser boazinha, forte, silenciosa ou perfeita para ser amada. Essa criança ainda vive dentro da mulher adulta, influenciando escolhas, medos e relações. No processo de individuação, a mulher aprende a cuidar dessa criança em vez de esperar que o mundo o faça. Aprende a se dar o que faltou: acolhimento, proteção, escuta, validação. Esse movimento é profundamente curativo, porque enquanto a criança interior governa inconscientemente, a mulher reage. Quando a adulta consciente assume, a mulher escolhe. A individuação também exige o encontro com o ânimos, o arquétipo do masculino interior. Quando esse masculino está ferido, a mulher vive em dúvida constante, autocrítica excessiva, dificuldade de ação e validação externa. Integrar o ânimo significa desenvolver firmeza interna, clareza, direção e autoridade sobre a própria vida. A mulher deixa de depender da aprovação externa para se sentir segura. Ela passa a sustentar suas escolhas a partir de dentro. Esse é um ponto decisivo no processo, porque a mulher individuada não é aquela que rompe com o mundo, mas aquela que se posiciona nele sem se perder. Ao longo desse caminho, a espiritualidade também se transforma. A fé infantil, baseada em recompensa, medo ou necessidade de controle, começa a ruir. Surge uma fé mais silenciosa, mais madura, mais profunda. Deus deixa de ser um conceito externo e passa a ser uma presença interna. Jung dizia que o self é a imagem de Deus na psique. No processo de individuação, a mulher se aproxima desse centro sagrado. Ela percebe que Deus não está apenas fora, em normas ou discursos, mas dentro, orientando, corrigindo, sustentando. A oração se torna menos falada e mais vivida. A espiritualidade se torna encarnada. A mulher individuada não vive mais dividida entre quem é por dentro e quem mostra por fora.
a coerência, a alinhamento, a paz. Isso não significa ausência de conflitos, mas presença de sentido. Ela entende que a vida não é para ser perfeita, mas verdadeira, que a dor não é castigo, mas ferramenta de amadurecimento, que o sofrimento não a define, mas a lapida. Jung afirmava que a crise é o anúncio de que algo novo quer nascer, mas para nascer, algo antigo precisa morrer. A mulher sente medo porque morrer simbolicamente dói. Dói abrir mão de certezas, de identidades, de relações que davam segurança. Mas a individuação não pede coragem para avançar, pede coragem para soltar. Soltar a necessidade de agradar, soltar a obrigação de corresponder, soltar a culpa por escolher a si mesma. O primeiro encontro profundo da mulher nesse caminho é com a sombra. A sombra não é o mal, mas tudo aquilo que foi reprimido para manter uma imagem aceitável. Raiva, desejo, limites, ambição, tristeza, sensualidade.